Vamos lá, gente. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, depois aí de... O pessoal tá no online também, tá falando, ai, poxa, Fábio, cadê as aulas, não sei o quê. Depois de 2 semanas aí praticamente, porque uma sexta-feira já estava marcado, eu tô fazendo um curso de coach. Então para fazer, né, para atuar, tem que se especializar, né? Então, aí durou todo o fim de semana, foi lá, eu queria ver como funcionava, agora realmente começa o curso, enfim. E aí também vou ter alguns fins de semana que eu não vou dar aula. E o TRE vai vir com novidades aí, boas. Enfim, gente. Aí, já estava marcado desde o ano passado, sexta-feira, e o outro foi feriado, né? Obrigado. Aqui, quem não conhece, é a nossa amiga Kelly. Passa aqui, Kelly, para aparecer ali. Ali no vídeo, eu tô aparecer. Enfim, aí nós não tivemos aí essa aula de feriado e mais essa sexta-feira, mas a gente volta hoje e se todo mundo concordar, de repente, eu pego um outro dia da semana e tento encaixar e a gente acelera e já coloca essas aulas aí no outro dia da semana. E assim fica gravado bonitinho e também adianta o conteúdo. Depois a gente combina isso, tá? Pode ser, beleza? Tranquilo, gente? Vamos lá? Vamos estudar, pessoal. Bem, questão, eu vou aqui acompanhar com a nossa amiga. Questão número 13 agora, a gente vai dar continuidade, direitos fundamentais. Nacionalidade ainda, a gente está lá na nacionalidade. Vamos lá. Vou acompanhar aqui com a nossa amiga. Questão 13, gente. Vamos lá, galera. Vamos junto, hein? Olha 13, Consulplan, olha o que ela diz. Nacionalidade, a Consulplan gosta bastante, colocou várias questões de nacionalidade ela. Não ficaria surpreso se ela colocasse um. O que a gente consegue observar em algumas questões é que a Consulplan, ela coloca as questões misturado. Então ela vai falar um assunto, poderes, e aí ela vai colocar uma opção de poder judiciário, uma opção de legislativo, uma opção de executivo, entendeu? Uma opção ali de competência. Ela vai misturar, você tem que estar ligado. Tem que estar ligado para acertar essas questões. Olha a questão 13. De acordo com a Constituição de 88, são brasileiros naturalizados. Letra A. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente? É isso, gente? Não são natos e naturalizados? Esses, gente? Não, esses aí são o quê? Nato. Nasceu no exterior de pai ou mãe brasileiro, não esquece mais, isso aí você já sabe. Nasceu no exterior de pai ou mãe brasileiro, estão a serviço da República Federativa do Brasil, automaticamente o quê? Brasileiro? Nada. Perfeito. Vamos lá. B. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. É isso, gente? Não. Esse aí também será o quê? Brasileiro? Nato. C. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residente na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Poderia ser, gente? Sim ou não? Poderia? Então, poderia. Letra D, vamos lá. Colocou asterisco, não vai com sede ao pote e continue. Não perca tempo. Aprenda a fazer questões. Os que na forma da lei adquiriram nacionalidade brasileira, exigidas originários de países de língua portuguesa, apenas o quê? Residência por um ano ininterrupto, idoneidade moral. Essa aí, sim ou não, gente? Sim. Então a gente está falando da naturalização. Espécie secundária, derivada, adquirida. Naturalização. Perfeito? Quais são as espécies de naturalização, pessoal? O nosso artigo 12, inciso 2, ele fala dessa naturalização. Nós temos ali, deixa eu colocar para você aqui, para você visualizar. Aqui. Vamos lá. Bem, são 2 espécies de naturalização. Uma espécie chamada ordinária e uma espécie chamada o quê? Extraordinária. Ou também chamada o quê? Quinzenária. Não esqueça. Ordinária ou extraordinária. O artigo 12, inciso 2, traz a linha A, que traz o quê? A naturalização ordinária. Na naturalização ordinária, será brasileiro naturalizado aqueles que preencheram os requisitos da forma da lei, os estrangeiros. Preencher os requisitos que está lá na lei 6815 de 80, brasileiro naturalizado. Perfeito? Exigindo as originários de país de língua portuguesa, ou seja, aqueles que são originários de país de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, entre outros, basta o quê, pessoal? 1 ano de residência ininterrupta, idoneidade o quê?
moral. 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. Já vão alcançar o que? A naturalização. Bem, já sabemos isso, você sabe. Preencheu os requisitos, pediu à República Federativa do Brasil a naturalização. A República Federativa do Brasil está obrigada a conceder? Está, gente? Não, porque o ato de naturalização é um ato o quê? Discricionário. É uma concessão discricionária. A linha B traz a naturalização extraordinária, também chamada o quê? Quinzenária. Também chamada quinzenária. Aqui, será naturalizado aquele estrangeiro de qualquer nacionalidade, desde que preencha os seguintes requisitos: residência por mais de 15 anos. Por isso que é chamada de quinzenária, porque é mais de 15 anos. Sem condenação o quê? Penal. Olha como mudou. Aqui é idoneidade moral. Aqui é o quê? Sem condenação penal. E desde que requeira. Desde que requeira. Olha a letra C. Por que não é a letra C? Porque está incompleta. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal. Basta isso? Não, ele tem que fazer o quê? O requerimento. Então faltou isso na letra C. Por isso a nossa resposta 13 é o que? Letra D. Repare, pessoal. Preencheu os requisitos da naturalização quinzenária. Fez o requerimento. A República Federativa do Brasil está obrigada a conceder? Sim ou não, gente? Sim ou não aqui? Sim. Porque essa é a diferença. Na naturalização extraordinária, a concessão é o quê? Vinculada. Na naturalização quinzenária, a concessão é vinculada. Já na naturalização ordinária, a concessão é o quê? Discricionária. Discricionária. Memorize isso, não esqueça, ok? Muito cuidado. E o ato da naturalização, ele tem um efeito o quê? Ex tunc, tá, gente? Cuidado, tá? Isso já caiu, CESP. Prepare-se para TRE, porque o estudo não vai ser de brincadeira, não. A banca, a princípio, é CESP. Se você já está vendo as questões da CESP, as últimas questões, pesadíssimas. CESP é a banca pesada. Então, se vai estudar, estude certo. Eu vou, de repente, lançar um projeto com 20 alunos, não sei. Galera que me segue e tal, para fazer um sistema de consultoria, alguma coisa assim. E aí, quem tiver dentro, e é claro, vai ter que passar por uma peneira também. Porque, como vai ser minha primeira consultoria, coach, né? Como você coach, não vai chegar a ser coach, mas vai ser a consultoria, eu vou esquematizar tudo para vocês. Eu quero realmente que seja, se for 20, os 20 vão ser aprovados. Se for 30, os 30 vão ser aprovados. Se for 10, os 10 vão ser aprovados. E vai ter que entrar de cabeça. Então vai ser algo diferente. Eu vim com a proposta aí bem... Quem tiver disposto a realmente dar o sangue, porque é assim, vai passar quando você der o sangue. É disposto, vai entrar. Oi. Ah, não. A discricionária é a naturalização ordinária. A vinculada é a naturalização o quê? Extraordinária. Então, 13, letra D. Vamos lá, 14, gente. Pablo nasceu no estrangeiro, filho de mãe brasileira e de pai mexicano, e veio residir no Brasil pouco antes de completar 15 anos. Tá indo? Atingido a maioridade, optou pela nacionalidade brasileira, através de processo que tramitou na Justiça Federal. Pablo tem agora 30 anos de idade. Assinale a opção correta. Vamos lá. Ele pode, em tese e imediatamente, ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal? Não, gente? Não. Bem, primeiro, analisando ponto a ponto ali. Ele é brasileiro nato? Sim ou não, gente? Pode ser brasileiro nato? Sim. Nasceu no exterior, de pai e mãe brasileiro, veio residir. Optou, quando atingiu a maioridade, brasileiro o quê? Nato. Não. Letra A, ele pode ser ministro do Supremo? Não, porque ministro do Supremo, qual a idade, gente? Maior de 35, menor de 65. Ele só tem 30 anos, então imediatamente não. B, sua naturalização pode ser cancelada também por sentença judicial se vier a praticar atividade nociva ao interesse nacional? Pode? Não, porque essa perda aí é chamada de perda o quê? Perda-punição. A perda-punição é aplicada apenas a quem? Ao brasileiro naturalizado. É uma diferença que o texto traz. Nós temos dois tipos de perda, lembra? Perda-punição, que é essa, cancelamento da naturalização por sentença judicial em tenda transitada e julgado, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E temos também a perda chamada o quê? Perda-mudança.
perde a nacionalidade o brasileiro que opta por outra, salvo se for reconhecida ou se for por imposição para permanecer no território estrangeiro ou exercer direitos civis. Lembra disso? Essa, na perda mudança, ela é aplicada tanto ao naturalizado quanto ao brasileiro que é nato. Se o brasileiro nato optar por outro, ele perde a brasileira como regra, sim ou não, gente? Sim. A gente vai ver aqui. Então, a letra B está o quê, pessoal? Errada, porque ele é naturalizado, ele é nato. Ele não poderá perder por cancelamento. C. Em tese, Pablo poderá ser titular dentro de alguns anos a qualquer cargo privativo de brasileiro nato, sim ou não? Sim. Sim ou não, gente? Sim. Perfeito. A questão de juiz, ó, TRF, muito boa. Olha a letra. Sim, porque ele é brasileiro nato e quando ele alcançar 35 anos, que é a idade plena, né, para todos os cargos aí, a idade plena, ele pode. D. Pablo não poderá a qualquer tempo ser nomeado para cargo de ministro de Estado de Defesa. Não poderá? Claro que poderá, ele é brasileiro nato, mas só depois, né? Se agora, se ele falasse, Pablo agora poderá ser nomeado para o cargo de ministro de Estado de Defesa, sim ou não? Poderia ou não, gente? Hein? Sim ou não, gente? Parabéns, claro que sim. Ministro de Estado é o quê? 21 anos. Ele tem 30, então pode. Boa, hein? Boa. Quem está fazendo o simulado? Alguém está fazendo... Desculpa, gaguejei. Quem está fazendo o simulado? Alguém está fazendo? Só nosso amigo Javan? Simulado é muito importante, gente. Por favor, hein? Vale a pena demais você aparar as arestas. Sentar, não gosta não? Psicológico? Ah, para com isso. É igual o Eduardo chegou para mim, pô, Fábio, chorando ali no corredor. Pô, Fábio, errei todas as questões. Aí, gente, eu já vi a galera que era o último no simulado ser o primeiro no concurso, tá? Você apara as arestas. Jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. É? Você está se preparando, meu Deus, é igual fazer questões. Não, tem que acabar com isso aí. Vai parar com isso. Em breve, não. Isso vai passar por cima disso. Bem, enfim. Aí, tá vendo? Uma questão boa. No simulado eu coloquei algumas questões. Depois eu vou pegar essas questões de simulado e vou colocar no Periscope. A gente vai conversar sobre isso, tá? Importante também pra gente. Letra E. Pablo não poderá, a qualquer tempo, ser eleito para o cargo de vice-presidente da República. Não poderá, gente? Claro que poderá. Ele é brasileiro nato. Então, resposta aí, letra C. Letra C. Boa questão, hein? Questão de juiz federal. Beleza. Vamos lá. Olha a questão número 15. Vamos junto. Analista. Uma brasileira naturalizada, casada com um italiano e residente no país de origem de seu marido, dá à luz filhas gêmeas e pretende, dentro de poucos anos, voltar, em caráter definitivo, para o Brasil com a família. De acordo com a Constituição, as crianças, letra A, são consideradas estrangeiras enquanto residem fora do país. É isso, gente? Não posso afirmar isso. Nasceu no exterior de pai ou mãe brasileiro, não é isso, gente? Perfeito. Tem duas opções. Já que ela não está a serviço da República Federativa do Brasil, ele não deixa claro isso, tem duas opções. Quais são as opções? Primeiro, qual é? Registro na repartição competente. Ou o quê? Vir para o Brasil, fixar residência e após atingir a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. Perfeito. B. Serão consideradas brasileiras natas desde que sejam registradas em repartição brasileira competente ou, após sua mudança para o Brasil, optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Essa não é? Essa aí, ó. Perfeito. Letra B, artigo 12, inciso 1, a linha C. Perfeito. C. São consideradas brasileiras naturalizadas, assim como a mãe, estando, contudo, sujeita à perda da nacionalidade. É isso, gente? Não. D. Poderão requerer a nacionalidade brasileira desde que residam no Brasil por mais de 30 anos. Não viajou, né, pessoal? E letra E. Poderão, na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira, exigidos apenas por um ano ininterrupto no Brasil. É isso? Não. Pessoal, já vimos na cabeça da questão? Artigo 12, inciso 1, a linha C. Já vimos na cabeça da questão que as crianças nasceram no exterior, pai ou mãe brasileiro, não estão a serviço da República Federativa do Brasil, tem duas opções. Registro ou vir para o Brasil, fixar residência e após atingir a maioridade, optar pela nacionalidade o quê? Brasileira.
Essa segunda é chamada de quê? Nacionalidade o quê? Potestativa. Potestativa. Aquela que ele vem para o Brasil em qualquer época, fixa a residência e após atingir a maioridade, opta, confirma a nacionalidade brasileira. Nacionalidade potestativa. Lembrando o seguinte, que esse ato de confirmação é um ato de natureza o quê? Personalíssima. Tudo bem? Ato de natureza personalíssima. Mole, pessoal. Fácil demais. Vamos lá. B é nossa resposta da 15. Questão 16 agora. Vamos lá, hein? Olha 16. Manuel, TRF, hein? Manuel português, com residência permanente no Brasil, havendo reciprocidade a favor dos brasileiros em Portugal, poderá ocupar o cargo de... Qual o cargo que o Manuel poderá ocupar, gente? Presidente Supremo? Presidente da Câmara? Carreira diplomática? Ministro da Defesa? Não, só pode ser outra coisa. Tem a letra E? Ministro da Fazenda. Pode ou não pode? O ministro da Fazenda é... Já falamos de brasileiro? Já falamos, não falamos? Falamos um pouquinho já de... Pois é. O ministro da Fazenda é o ministro de Estado. O ministro de Estado. Para ser ministro de Estado, tem que ser brasileiro nato? Precisa ser nato, gente? Não. Mas um tem que ser nato. Qual é? O da Defesa. Esse tem que ser nato. Então, cuidado. Então, naturalizado aí, letra E. Beleza, vamos junto. 17. Olha 17, pessoal. Segundo a Constituição Federal, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro. Letra A. Nato, que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional? É isso, gente? Não. O nato pode perder assim? Essa é a perda chamada o quê? Perda o quê? Punição. E a perda-punição só é aplicada a quem, gente? Perda-punição só é aplicada ao naturalizado. Está aqui, ó. Cancelamento da naturalização por sentença judicial. Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. Entenda essa decisão judicial transitada em julgado. É aquela que não cabe mais recurso. Perdeu a naturalização, esse naturalizado. Ele poderá recuperar a naturalização? Poderá fazer um novo processo de naturalização? Não. Só tem uma maneira dele recuperar essa naturalização. Como? Através de quê? De uma ação rescisória. Por meio de uma ação rescisória. A ação rescisória é uma ação que vai anular a decisão judicial transitada em julgado. Assim, ele vai conseguir recuperar a naturalização. É a única maneira. Caso contrário, já era. Agora, existe a perda-mudança. Está no inciso 2. Ocorre quando o brasileiro opta, adquire uma outra nacionalidade. Adquiriu uma outra nacionalidade, ele perde a brasileira. Salvo se houver o quê? O reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Opa, brasileiro? Brasileiro, reconheço a nacionalidade. Se reconhecer, ele perde, gente? Não. Se reconhecer, ele não perde, ele fica com dupla nacionalidade. É o que geralmente acontece com os jogadores de futebol. Também não perderá se houver o quê? A imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro aqui residente no estado estrangeiro como condição o quê? De permanência em seu território ou para exercer direitos civis. Se for por imposição, o brasileiro não quer mudar de nacionalidade. Há uma imposição para que lá no estado estrangeiro ele possa permanecer ou exercer o quê? Direitos civis. Nesse caso, ele vai perder? Não. Ele não perde. Ele fica com dupla nacionalidade. Entendeu ou não, gente? Sim? Mas digamos que o brasileiro optou por outra, perdeu. Ele pode, se for naturalizado, ele pode fazer um novo processo depois e se naturalizar, sim ou não, gente? Pode ou não pode? Pode. O nato também? Se for nato, perde? Sim. Então a perda-mudança é aplicada tanto ao naturalizado quanto ao brasileiro o que é? Nato. Ele perde a nacionalidade. E perdendo a nacionalidade, o nato pode recuperar a nacionalidade? Pode através de um decreto presidencial ou através de um novo processo de naturalização. Isso é pano para manga, ele não vai cobrar isso, acredito. Nunca vi. Mas José Afonso da Silva, por exemplo, fala que se o brasileiro nato optar por outro e perder, para ele voltar, só voltaria como naturalizado. José Afonso da Silva, grande doutrinador. Mas nem todo mundo fala isso. Isso é pano para manga. Beleza? Ele geralmente não cobra. Bem, então, olha a 17 que ele colocou literalidade. Segundo a Constituição, será declarada a perda da nacionalidade. Letra A, já vimos. Do nato que tiver cancelado a sua naturalização? Não. Por sentença judicial? Não, porque a perda da punição é aplicada apenas a quem? Naturalizado. Letra B. Do nato que adquiriu outra nacionalidade, ainda que em razão de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira?
Gente, se reconhecer, ele perde? Não. Não, então ele falou ali, ainda que reconhecida, não. C, do nato que residir em outro país por mais de 30 anos, é isso, gente? Não. D, do naturalizado que adquiriu outra nacionalidade, ainda que em razão de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Gente, se reconhecer, ele perde? Não. Perde se optar por outra. Salvo, né? Se reconhecer, ele não perde brasileiro. Então, cuidado, ele inventou. Letra E. Do brasileiro que tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ele colocou a literalidade? Sim ou não, gente? Foi a letra da lei. Então, a letra E. A resposta é a letra E. Beleza? Letra E de estabilidade, pessoal. Vamos lá. Vocês estão cansados? É todo mundo assim, ó. Tá chegando a prova. Chegando a prova, tá? É psicológico? Esqueci sempre o nome. Eu? Daniele, psicológico? A prova tá chegando. Fica tranquilo. Tá todo mundo assim, sabia? O pessoal tá cansado, todo mundo cansado. E esse é o momento que você vai ter que levantar a cabeça porque é a diferença. A diferença é agora, no finalzinho. Muita gente arriando o pneu aí. Hoje, por exemplo, eu tenho uma turma à noite. A turma é grande, mas certamente metade da turma vai. Na quarta-feira tinham poucas pessoas. Galera desistindo. Galera tá cansada. Tá todo mundo cansado, eu também tô. Meu olho piscando. Fica piscando, A gente tá na luta, todo mundo, a gente sofre junto. Mas não deixe cair a peteca, não. Não vai muito longe, né? Essa turma aqui... Pois é. O pessoal tá assistindo em casa também, né? Mas a turma da tarde, por exemplo, viu? Lembra da turma da tarde aqui? Turma da tarde aqui, caraca, era lotada, de repente foi esvaziando. Pessoal, são vocês que vão passar. São vocês. Questão 18, juiz federal, vamos lá. No que se refere a direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos, assinale a opção correta. Ele quer a correta. Vamos lá. A. O presidente da República, os governadores de estado, os prefeitos e quem os suceda ou substitua no curso do mandato podem ser reeleitos para um único período subsequente, mas para concorrer a outros cargos devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Sim ou não, gente? Sim. Olha, parece tudo certinho, não parece? Sim. Bem, nós temos aqui as inelegibilidades. Deixa eu colocar para você. Olha, vamos lá. Inelegibilidade. Bem, a gente vai falar de direitos políticos agora. As questões vão tratar de direitos políticos. E os direitos políticos, eles se encontram no artigo 14 e vai até o artigo 16. E o artigo 17 fala de partidos políticos. Você já sabe que o artigo 14 fala que a soberania popular será exercida por quê? Pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos, mediante ali nos termos da lei, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós vamos ver então o conjunto de normas que vão disciplinar as formas do exercício da soberania popular. Nós vimos isso logo na primeira aula. Vimos que o parágrafo único do artigo 1º fala o quê? Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Nós temos uma democracia e nós adotamos como regime político o regime o quê? Democrático. É o regime democrático. E a nossa democracia, ela mistura a democracia representativa com a democracia o quê, gente? Direta. Logo, a nossa democracia, a democracia o quê? Mista, semi-representativa, semi-direta, perfeito? Semi-direta, semi-representativa. Muito cuidado. Chamada também de participativa, tá? Chamada também de participativa. Cuidado. Vamos ancorar a nossa mente aí, vamos ativar a nossa mente. Você vai lembrar. Na hora da prova, não fique preso às opções, não demore. Olhe para a opção, está com dúvida, pula para outra. E você vai fazer a comparação, vai chegar à opção correta. Se ele colocar na cabeça da questão uma questão muito grande, a cabeça grande, que de vez em quando a Consulplano faz isso, vai grifando os pontos principais na cabeça da questão, para você não perder tempo e conseguir identificar isso. Não demole, perfeito? E aí, a nossa prova aqui agora, a nossa questão, ela fala de direitos políticos, mas ela fala necessariamente das inelegibilidades. Preste atenção, galera. As inelegibilidades, elas aparecem lá no nosso artigo 14, nos parágrafos 5º,
né? Quarto, e vai até o parágrafo 9º. Olha lá, existem dois tipos de inelegibilidade. Vamos aqui entender. As inelegibilidades absolutas e as inelegibilidades o quê? Relativas. Inelegibilidade absoluta são aquelas que vão impedir o indivíduo de ser eleito para qualquer cargo. Absolutamente inelegível. Exemplo, analfabeto. Ele pode pleitear algum cargo, gente? Não, ele é o quê? Absolutamente o quê? Inelegível. Conscrito. Ele pode pleitear algum cargo, gente? Não, absolutamente o quê? Inelegível. Conscrito é aquele que está cumprindo o serviço militar obrigatório. Aquele período de serviço militar obrigatório. Perfeito? Bem, os estrangeiros, eles poderão pleitear um cargo eletivo, gente? Algum cargo? Não. Eles são o quê? Absolutamente inelegíveis. Ou seja, são inelegíveis para qualquer cargo, de forma expressa dentro do texto constitucional, ou seja, a Constituição traz isso de forma o quê? Taxativa. Já as inelegibilidades relativas são aquelas que vão impedir o indivíduo de ser eleito para determinado cargo em razão da situação existente naquele momento, da situação daquele momento. Então ele pode estar inelegível para determinado cargo, mas ele pode estar o quê? Elegível para um outro cargo. Entendeu ou não, gente? São situações relativas e são situações que estão na nossa Constituição em uma lista que exemplificativa. Aqui nós temos algumas no texto constitucional, o parágrafo 5º ao 9º do artigo 14. Mas o parágrafo 9º fala o quê? Lei complementar poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade. A primeira questão, daqui a pouco a gente vai deparar com ela, provavelmente. Ele troca. Lei ordinária poderá estabelecer outros casos de inelegibilidade. Pode ou não pode, gente? Lei ordinária? Não. Lei o quê? Lei complementar. Exemplo disso é a lei complementar número 135. Que lei é essa? É a lei da ficha limpa. Traz outros casos de inelegibilidade. Então é a lei complementar que poderá trazer outros casos de inelegibilidade. Porque o rol das inelegibilidades relativas é um rol que exemplificativo. Bem, pessoal, ele está falando aqui dessas inelegibilidades que aparecem no nosso artigo 5º, artigo 6º e artigo 7º. Perfeito? E aí, gente, o que ele fala? Que os governadores de estados, prefeitos ou quem suceda substituído nos cursos de mandato podem ser reeleitos para um único período subsequente. Até aí tá legal? Sim ou não? Sim. Parágrafo 5º, pessoal. Esse aqui fala da vedação de mais de uma reeleição subsequente. Então, chefe do Poder Executivo, eu estou falando do chefe do Poder Executivo, você já gravou isso. A gente não está falando de reeleição no Legislativo. A reeleição aqui é do chefe do Poder Executivo. Legislativos, quantas ele conseguir, sim ou não, gente? Agora, no Executivo, eles são inelegíveis para mais de uma reeleição subsequente. Apenas uma. E, vamos imaginar, Pezão, ele sucedeu. Lá diz, sucedeu. O Pezão sucedeu, sim ou não, gente? Sim. Então, aquele pedaço que o Pezão ficou ali, contou como se fosse o quê? O primeiro mandato. Ele se reelegeu. Agora a gente está no segundo mandato do Pezão. Ele poderia pleitear o terceiro mandato? Não, porque seria o terceiro mandato consecutivo. E a Constituição só admite o quê? Uma reeleição subsequente. Foi? Cuidado. Perfeito. Bem, então, esses caras aqui, do chefe do Poder Executivo, eles poderão pleitear um outro cargo? Um outro cargo eletivo? Poderiam ou não poderão? Sim. Mas, para que eles possam concorrer a outros cargos, eles deverão fazer o quê? Renunciar. Não é afastar não, tá? Renunciar. Ele troca a palavra afastar. Não, não é afastamento. É renúncia. Eles deverão renunciar até 6 meses antes do pleito. Para concorrer a outros cargos, olha só, é o presidente, governador, chefe do Poder Executivo. Para de inventar. Não é do Legislativo. O que nós vimos? O Aécio. Agora, melhor exemplo, o Crivella. Ele era o quê? Senador. Ele precisou renunciar 6 meses antes do pleito para pleitear o cargo de prefeito? Não. Agora, se ele fosse chefe do Poder Executivo, ele teria que fazer o quê? Renunciar 6 meses antes do pleito. Entendeu ou não? Então, essa renúncia é para o chefe do Poder Executivo e não do Legislativo. Por quê? Porque quando ele pisa naqueles 6 meses, olha só, olha aqui, ó, pleito. Pleito são as eleições, né, gente? Quando ele pisa aqui nesses 6 meses, se ele pisar, basta pisar. Qualquer um que substitua,
ou suceda, ou ele próprio, pisou nos 6 meses, ele vai ficar o quê? Inele. Ele, o chefe do Poder Executivo, presidente, governadores, prefeitos, ou quem houver sucedido aqui substituído, eles ficam inelegíveis o quê? Para qualquer? E eles vão ficar inelegíveis, eles, gente, olha aqui, ó, para qualquer cargo. Qualquer cargo. Tudo bem ou não, pessoal? Inelegíveis para qualquer cargo, tudo bem? Só que ele não fica sozinho, não. Quando ele pisa nesses 6 meses, ele fica inelegível para qualquer cargo, mas o que ele faz? Ele faz uma sombra, um reflexo, que vai alcançar quem? O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afim até 2º grau ou por adoção. Perfeito? Todo mundo vai ficar inelegível com ele dentro que da sua circunscrição. Lá aparece jurisdição, tá? Na Constituição, foi um erro. Mas na verdade ele está falando de quê? Circunscrição, que é a área sobre a qual ele vai atuar. Sim ou não, gente? Ele deixa todo mundo inelegível dentro da sua circunscrição. Então, repare, não esqueça mais disso não, tá? O pessoal tem muita dificuldade nesse ponto, que é o parágrafo 7º, que fala das inelegibilidades reflexas. Inelegibilidade reflexa. O que a gente consegue observar aqui nas inelegibilidades reflexas, gente? O que diz lá? Quero grifar esse ponto para a gente fazer as questões depois. São inelegíveis no território de jurisdição de titular, é o texto da Constituição. Aqui não é jurisdição, tá? É circunscrição. Só que o Constituinte errou. E ele, quando coloca a literalidade, ele coloca o texto da Constituição. Então você vai entender que é a circunscrição, tá? Porque jurisdição é dizer o direito. Jurisdição é do poder judiciário. Tudo bem ou não, gente? Estou indo rápido ou não? É nesse ritmo, você sabe, né? Então, são inelegíveis no território de circunscrição, jurisdição de titular, olha aqui, ó. O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afim até 2º grau por adoção, do presidente, dos governadores, do Estado, do Federal e território, dos prefeitos, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Salvo se esse cônjuge, esse parente consanguíneo ou afim até 2º grau, se eles já forem o quê? Titular de mandato eletivo e for candidato à reeleição. Se ele já é titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, não serão alcançados por essa inelegibilidade reflexa. A gente vai ver isso nas questões. Então, muito cuidado, por quê? Porque essa inelegibilidade reflexa é de cima para baixo. Está indo aqui comigo? Olha aqui, ó. Ela é de cima para baixo. Ou seja, eu sou prefeito, eu não deixo o meu cônjuge inelegível para o cargo de governador. Entendeu ou não, gente? Se eu sou prefeito, o cônjuge, parente consanguíneo ou afim até 2º grau, não poderá ficar inelegível para o cargo de senador. Entendeu ou não? Porque a inelegibilidade é de cima para baixo e não de baixo para cima. E quando ele fala que deixa inelegível na circunscrição, isso quer dizer o quê? Aqui nós temos uma circunscrição o quê? Nacional. Aqui nós temos o quê? Uma estadual e aqui municipal. Ele vai deixar inelegível o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afim até 2º grau por adoção para qualquer cargo dentro daquela circunscrição. Não só para o cargo do executivo, para qualquer cargo dentro daquela circunscrição. Pode ser o deputado, no caso do governador, pode ser o deputado, pode ser o senador, pode ser um prefeito, pode ser um vereador, entendeu ou não, gente? Não esqueça isso aqui não. Isso confunde às vezes em prova. Se o cara for prefeito e o cônjuge quiser ser governador? Se o cara é prefeito e o cônjuge quiser ser governador, tá? Eu sou prefeito, minha esposa quer ser governadora, ela pode ou não pode? Pode, porque é de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque a circunscrição do prefeito é só um município. Então ele não vai tornar o cônjuge inelegível para o cargo de governador, porque não é a circunscrição dele. Entendeu ou não, gente? Foi? Perfeito. Olha lá, questão então 18, não é isso? Olha 18, pessoal. A letra A, a gente está falando letra A, né? Olha a letra A. O presidente da República, os governadores, estados, prefeitos ou quem suceda ou substitua no curso do mandato podem ser reeleitos para um único período subsequente. Tá aí, tá legal? Mas, para concorrer a outros cargos, devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Sim ou não? Sim. Essa não é? É. Pode falar.